Aleluia! Oh, glórias! Paz do Senhor, irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que privilégio podermos começar o dia na presença de Deus. Deus esteja abençoando você ricamente em nome de Jesus. Aleluia! Amém? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 12. Aleluia. A Bíblia fala em Atos, capítulo 12, e principalmente nós que andamos na presença de Deus, eu fico maravilhado quando eu vejo como Deus opera. E a Bíblia relata de que havia uma coisa terrível. Estavam querendo matar os apóstolos. Mataram já Tiago e agora prenderam Pedro. E a Bíblia fala no versículo 5 de Atos 12. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, acorrentado, mas a igreja continuava a orar com fervor com ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com duas correntes entre dois soldados, e havia guarda de vigias no portão da cadeia, e Pedro dormindo. Pai, queremos te glorificar, Senhor Deus. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus que muda a história, Tu és o Deus, Senhor Deus, que cuida de cada um dos Teus filhos. Vem Espírito Santo de Deus, vem Tu nos direcionando, Pai. Senhor, nós te glorificamos, Pai, porque Tu és um Deus vivo. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu acho incrível a situação aqui. Pedro dormindo. Tudo caindo aos pedaços, ele acorrentado, ele preso, ele para ser executado entre dois soldados numa cama que com certeza era pedra. Às vezes eu me flagro numa cama ortopédica, com colchão ortopédico, travesseiro ortopédico, cobertor maravilhoso, sem problemas que ele tem e não consigo dormir, não é verdade? Há anos atrás, a gente regularmente, nas nossas viagens que a gente faz para Israel, nós oramos para quando que poderia ser a viagem, nós postergamos naquilo que nós entendemos de Deus, e quando nós aterrissamos em Israel, em Tel Aviv, Israel foi bombardeado. Foi a primeira vez na minha vida que eu participei de uma situação dessa, nunca tinha passado por isso. E aí você vem com medo, aí vem a preocupação. Eu lembro, eles informaram sobre como nós deveríamos correr para o refúgio, para os bunkers, e na época, quando estávamos no ônibus, como devíamos fazer. Quando chegamos no hotel, recebemos, através de alto-falante esclarecimento, nós deveríamos ir dormir de roupa, ficar só com a bagagem de mão, com tudo que precisássemos, que levaria 1 minuto e meio até chegar ao bunker, à proteção, ao quarto protegido, e, na verdade, precisávamos de mais tempo. Eles diziam, até o míssil entrar, desde a sirene até o míssil, são 1 minuto e meio. Mas a nossa distância até o bunker era 3 minutos. Então, à noite, preocupado, você não consegue dormir. E eu acho interessante como a Bíblia fala, Pedro estava dormindo. Como nós, seres humanos, temos uma especialidade de nos preocuparmos, de termos medo, de situações que nós não conhecemos. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, na prisão, dormindo, para ser executado, dormindo, acorrentado, dormindo, entre soldados, dormindo, numa cama de pedra, dormindo. Vemos uma surpreendente atitude de Pedro perante a iminente morte, descansando. Como pode uma pessoa descansar no momento de tão terrível perseguição? A Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A Bíblia ela fala a respeito de a preocupação que nós temos, a respeito das preocupações. A Bíblia não diz que é pecado, mas a Bíblia ela diz claramente, não se preocupem. A Bíblia mostra muitas vezes que a preocupação pode ser um sinal da falta de confiança em Deus. Jesus nos chama repetidamente a não nos preocuparmos, porque Deus é um Pai que cuida de nós. Não se preocupe, não tenha medo, diz a Bíblia. Jesus fala em Mateus 6, 25, portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã preocupará consigo mesmo. Jesus repete 3 vezes, não se preocupem. E mesmo assim nós nos preocupamos.
Filipenses 4:6, não andeis preocupados por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não se preocupe. Mas parece que a nossa existência terrena, a gente é especialista em se preocupar. Pedro fala, 1 Pedro 5, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A preocupação é algo terrível nas nossas vidas. E muitas vezes nós esquecemos o quanto o inimigo tenta roubar a nossa paz. Eu gostaria de colocar como título da mensagem de hoje, não se preocupe, Deus é fiel. Não se preocupe, Deus é fiel. O que a gente mais se preocupa? Quais são as coisas que mais nos preocupam? Acho que a primeira coisa é preocupação com o futuro. Nós nos preocupamos. Deus fala em Jeremias 29:11, eu tenho planos de paz para você, porque eu sei bem os pensamentos que eu penso a vosso respeito, de pensamento de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus diz, eu sei que futuro você tem, não se preocupe. Irmão, não se preocupe sobre o futuro. Tem muitas incógnitas, que Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Eu tenho já o privilégio de estar muitos anos no ministério, já conduzi muitos cultos fúnebres, já visitei muitas pessoas em hospital, e uma das coisas que, principalmente pessoas antes da morte, o que mais eu escuto, se eu soubesse, eu não teria me preocupado tanto. Um idoso falou, 99% das minhas preocupações não aconteceram. Eu tive problema de estômago, me preocupei. Segunda preocupação, em geral, é com dinheiro e provisão. Em Mateus 6:31, portanto, não vos preocupais dizendo que comeremos, que beberemos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente, principalmente a gente, né? E a gente que picou a mula, que saiu do Brasil, que imigrou, a gente muitas vezes fez isso por questões financeiras, ou questões de segurança. E mesmo assim, parece que quanto mais nós temos, mais nós nos preocupamos. Que aprendamos a confiar em Deus. Ele cuida do nosso futuro. Ele cuida também da nossa provisão. Em terceiro lugar, preocupação com a saúde. A Bíblia fala em Êxodo 15:26, eu sou o Senhor teu médico, porque eu sou o Deus que te sara. Salmo 103:2, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Nós nos preocupamos muito. Tem gente que não sabe falar de outra coisa do que de médico. Vive a vida toda em alguma especialista, em alguma clínica, com algum médico, com alguma enfermidade, pensando a respeito e fazendo 1000 exames. E a Bíblia fala que Deus é o nosso médico. Mas nós muitas vezes, é lógico, é necessário fazermos nossos testes, irmos ao médico, mas tem gente que o hobby deles é viver em consultório médico, em consultar e fazer. Não, Deus é o teu médico, irmão. Deus vai cuidar de você. Não se preocupe, você não vai morrer, você não vai pegar essa enfermidade. A próxima onda da Covid não vai pegar você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Não se preocupe. Irmão, a confiança em Deus. Mas tem o irmão do cunhado, do vizinho, do tio que pegou a enfermidade. Irmão, para de olhar aqueles que caíram, olha para aqueles que se levantaram. Para de olhar para a afronta do inferno, olha para a cura de Deus, olha para os testemunhos. Quanta coisa Deus fez, olha para trás da tua vida, tudo que Deus fez. Irmão, Deus é fiel também na saúde, e Ele vai te dar saúde. A saúde principal é o sangue de Cristo, irmão. Ele quer mudar a tua história. Preocupação com filhos ou com a família. Nisso nós somos muito bons, irmão. Nisso a gente é muito bom. A Bíblia fala em Isaías 54:13, eu te ensinarei e eu guardarei os teus filhos. Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor e será grande a paz dos teus filhos. Deus vai cuidar de você, tudo que leva o teu nome, porque Deus é fiel. Não se preocupe com a vovó que está nesse momento naquele hospital. Não se preocupe com o netinho que está lá no jardim. Não se preocupe, Deus vai cuidar de você. Irmão, Deus vai cuidar. Nós muitas vezes nos preocupamos tanto, esquecemos de aproveitar a vida, de louvar ao Senhor. As preocupações fazem ser o motivo da nossa conversa. E tudo que sai da tua boca, ela tem um fruto.
E esse fruto muitas vezes é medo. E o problema é que quando você se preocupa, a tua família se preocupa com você porque você está preocupado. E é uma maravilha que a gente não percebe, irmão. Preocupação com a solidão ou o abandono. Em Isaías 41:10, não temas porque eu estou e sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Não tenha medo da solidão, não tenha medo que você vai ficar sozinho. Não tenha esse sentimento de solidão que o inimigo quer colocar em você, porque Deus está em você, o Espírito Santo habita em você. Você tem a igreja do Senhor, você tem a família do Senhor Jesus, você tem um Pai que nunca te abandona, você é amado por Deus. Não permita que o medo, a ansiedade, a preocupação com solidão, irmão. Busque a presença dos santos, busque a presença da palavra. Como é maravilhoso quando sabemos que Deus é conosco. Preocupação com fracasso ou com culpa. Nós muitas vezes, não sei como você, a gente, pisa muito na bola, a gente dá muita mancada, a gente fracassa muitas vezes. E a gente muitas vezes esquece que Deus está conosco, que Deus é. Em 1 João 1,9 diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda a nossa injustiça. Deus cuida de nós e cuida dos nossos fracassos. Ele diz, eu sou que cuido de ti, Deus cuida de você, irmão, não se preocupe. Nós muitas vezes, como cristão, a Bíblia fala que devemos olhar para frente, esquecer o que está atrás. Mas muitas vezes a gente tem, na verdade, em vez do retrovisor, você tem um para-brisa e o que você deveria enxergar como para-brisa está pequeno que nem um espelho retrovisor. Olhe com confiança no futuro, sabendo que Deus tem cuidado, Deus tem o controle. Davi, na frente de Golias, poderia ter todo motivo para estar se esvoando de medo. Mas ele diz, não, estou indo em nome do Senhor. E Deus vai dar bênção. E eu vou acabar com a raça desse, e Deus vai dar vitória através dele. Porque para que haja manifestação, que há um Deus em Israel. Irmão, Deus vai fazer obra para as pessoas saberem, é Deus que fez em sua vida. E Deus, Ele quer operar na sua vida em nome de Jesus. Preocupação com os inimigos ou com ameaças. Eu lembro no evangelismo semanal que a gente fazia evangelismo, fizemos por 14 anos toda a semana, no centro da cidade, com alto-falantes, e eram entre 50 e 100 obreiros que a gente tinha, e tínhamos situações muito difíceis. Eu lembro um dia eu estava orando e estava preocupado com a segurança. E o momento que eu não estava cuidando, que uma pessoa, e ela veio atacar o evangelismo. Estava com uma marreta na mão, eu não estava olhando, um obreiro se jogou na frente, e ele atingiu esse obreiro caiu no chão, machucado. E eu lembro como eu fiquei apavorado naquele momento. Mais tarde, quando o obreiro se levantou, ele deu uma olhada, ele falou, não estou machucado, nem machucado. Era impossível, Deus tinha protegido. Quando estávamos no julgamento, o juiz nos chamou como testemunhas, e ele perguntou se queríamos levantar realmente uma acusação contra esse homem. E me veio muita paz de Deus. Eu falei, eu creio que esse homem tem um problema muito sério na infância. Provavelmente algumas coisas com a igreja que traumatizaram. E ele começou com lágrimas nos olhos, falou o que aconteceu com ele. E o juiz falou, existe uma queixa por parte do Estado, da promotoria pública. Eu falei, não, eu não assino. Eu falei, Deus cuida de nós. Irmão, muitas vezes nós nos preocupamos tanto, são tantas coisas. Irmão, Deus cuida de nós, Deus cuida de você. Deus tem uma obra na tua vida, não se preocupe. Preocupação com decisões ou incertezas. Deus diz, eu te guiarei. Eu lutarei por você, Êxodo 14:14. Salmos 32:8. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Deus vai cuidar de você, irmão. As decisões, as incertezas, muitas vezes, a falta de decisão, o medo de tomar uma decisão, às vezes nos impede de tomarmos decisões. Existem coisas que devemos ter cuidado, mas eu aprendi uma coisa. Em muitas situações, às vezes é melhor tomar uma decisão errada do que nenhuma decisão. Porque você confia em Deus, e você crê que Deus vai fazer. E a tua decisão que você faz, Deus vai honrar a tua decisão e vai cobrir. Porque Ele faz a obra, irmão. Deus, Ele cuida de ti. Preocupação com a morte. Eu acho que isso é uma das coisas mais... Eu lembro no Brasil, às vezes, que eu fui assaltado, como realmente existe esse medo, esse pavor. Ah, irmão. Mas Deus diz que Ele cuida de você, irmão. Não tenha medo. Não tenha medo daquilo que ocorre em volta. Olhe para o Senhor, levanta os seus olhos para o Senhor.
Em Salmo 123, o salmista diz, eu levanto os olhos para o Senhor. Irmão, levante os olhos para o Senhor. Ele vai cuidar de você, vai cuidar da tua família. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Para mim, um outro motivo de preocupação tem sido fracasso e cansaço. Muitas vezes, medo de fracassarmos, né? Ou o nosso cansaço. E em 2 Coríntios 12, 9, minha força se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós muitas vezes queremos ser fortes, queremos ser heróis. E quando olhamos o herói que Jesus foi, eu acho bonitinho esse quadrinho em que mostram todos os heróis sentados juntos, e aí Jesus do lado, e ele diz, eu vou lhes explicar como eu salvei o mundo. Ah, irmão, ele é o Deus que salvou, ele é o Deus que cuida, ele é um Deus real, e ele está sempre contigo, sempre na presença. Preocupação com pressões e com estresse. Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Existem muitas coisas que nos causam estresse, é trabalho, é o governo, é a situação financeira, é ameaças de guerra, é as notícias. Irmão, eu gostaria de dizer uma coisa para você, e por favor não interprete isso como estar se exilando. Irmão, pare de manhã levantar e começar a ver o noticiário. Abra a sua Bíblia. Tenha um princípio na sua vida. Primeiros 5 minutos do seu dia você abre a palavra de Deus. Estava conversando com meu filho, ele falou, coloquei o princípio, toda manhã, antes de abrir o Instagram, eu leio 5 minutos a palavra. E ele falou, e geralmente, essa palavra me cativa tanto que eu fico muito mais tempo na palavra e acabo não olhando noticiário. Tem um irmão meu que falou, eu não assisto mais noticiário. Ele falou, aquilo que Deus quer que eu saiba, ele vai me informar, e o povo é tão cheio de notícias que as notícias chegam rápido até a tua casa. Mas a notícia do Espírito, a palavra de Deus, aquilo que Deus quer que você transmita às pessoas hoje, é a palavra de encorajamento, palavra de esperança. Nós muitas vezes temos informações, porque você tem um irmão que é bem informado no exército, você tem um cunhado que é bom e ele está lá no meio do governo, você tem lá uma pessoa da família que tem contatos com a promotoria, com a OAB, com tudo. E a gente se informa, e a gente tem informações confidenciais, irmão. A informação mais importante é a palavra de Deus, irmão. Para de se informar com tanta coisa. As nossas raízes na horizontal, o nosso palanque na horizontal da cruz é enorme. Faça com que o palanque na vertical seja maior. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de edificação. É louvor ao Senhor. Ao invés de se preocupar, tenha o hábito de cantar o louvor quando você levanta, de buscar a presença de Deus na palavra de Deus. Eu acho que uma das preocupações, e para mim é o último ponto, maiores é a nossa vida espiritual. Deus dá a resposta em Filipenses 1,6, eu completarei a boa obra que comecei. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Pedro conseguiu dormir, ele sabia, Deus está no controle. Nenhuma arma que vier sobre mim prosperará. Podem cair 1000, pode vir 10.000, mas Deus é comigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, irmão. Creia que Deus tem cuidado de ti. Deus vai fazer a obra. 1 Pedro 5,7, ele fala depois de ter passado por essa situação, lançando sobre ele toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de você. Se você hoje está carregando preocupações, medo, angústia, lembre-se, você não precisa entender tudo, apenas confiar em quem é tudo e fiel, e já tem tudo sob o controle. Você não precisa entender tudo, apenas confiar em quem é fiel e já tem tudo sob o controle. Irmão, Deus tem o controle. Também esse dia está no controle de Deus. Mesmo que a história dos seus boletos já está passando do limite, mesmo que o diagnóstico médico é terrível, mesmo que na família veio uma notícia, mesmo que o medo e a angústia do futuro, mesmo que você perdeu a tua casa, mesmo que o momento, o emprego está difícil, mesmo que está difícil colocar o pão na mesa dos filhos, Deus é fiel. Deus é fiel. Ele não permitirá que você vacile. Entrega, confia,
Deixa Deus operar na sua vida. Busca a sua ajuda, não em médicos, não em advogados, não em dentistas, não em especialistas, não em políticos, não em amigos. Busque a sua ajuda em Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e com certeza Ele cuidará, Ele proverá. E olhando para trás, temos que dizer: grandes coisas fez o Senhor. Por isso estamos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. Na prisão, acorrentado, Pedro dormia, porque ele sabia: Deus é comigo, Deus cuida de mim. Não se preocupe, irmão. Deus começou a boa obra, e Ele vai completá-la até o dia de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, oh, querido Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus. Tem nos protegido, guardado, Senhor, mais um dia, Senhor, mais uma noite. Tens nos entregue, Senhor, um dia, Senhor, maravilhoso. Obrigado pela Tua palavra tão encorajadora, Senhor Deus, que sempre nos motiva, que sempre nos mostra como Tu és fiel. Senhor, tens tantas promessas na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Senhor, que nós podemos descansar em Ti, fazer a nossa parte, mas o sobrenatural é Tu que faz. Senhor, nós só podemos dizer: grandes coisas o Senhor já fez, que nos tens guiado, guardado e abençoado até o dia de hoje. É muito milagre, Senhor. Senhor, e perdoa quando muitas vezes nós nos preocupamos. Senhor, olhamos tão rápido, Senhor, à nossa volta, nos deixamos nos influenciar pelas circunstâncias. Perdoa-nos, Senhor. Senhor, nós queremos estar firmados em Ti, a ser alicerçados na Tua palavra, ter essa segurança em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Tu és muito... Oh, Senhor, muito mais forte, muito mais fiel. Ah, Senhor, Tu és tão imensamente maior, Senhor. E nós Te agradecemos que Tu és aquele que criou os céus e a terra. Senhor, Tu também tens condições de cuidar, Senhor, dos mínimos detalhes da nossa vida. Queremos aprender a andar contigo, aprender a descansar em Ti. Senhor Deus, aprender a ser vitorioso. Senhor, conhecer a armadura, Senhor Deus, espiritual, e estar revestido, Senhor, protegido e guardado por Ti. Sonda os nossos pensamentos. Perdoa quando temos pensamentos errados. Perdoa quando permitimos, Senhor Deus, situações, Senhor, nos preocupar. Mas sim, Senhor Deus, que nós possamos segurar firme na Tua mão, andar nesta Tua presença, andar firme contigo, ser vitorioso, ser em cada situação, que não são as preocupações que vão dominar a nossa vida, mas sim a nossa fé em Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está sentado ao lado do trono do Pai. Nos tens dado o Teu Santo Espírito e nós podemos ser vitoriosos contigo, Senhor, e que nós possamos crescer nesta fé, Senhor, passar pelas tribulações da vida com vitória, porque Jesus Cristo já venceu. Está tudo consumado e nós somos vencedores em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém.